Boa tarde a todos. Que a luz de Jesus esteja junto de nós mais uma vez, né? Eu gosto de vir aqui porque a subida do Edson é tão maravilhosa que aí assim eu já quase saio porque já está dado, né, o nosso presente da tarde, porque a gente já sai melhor, não é verdade? Bom, o que nós vamos falar hoje? Sobre trabalhemos juntos. Ai meu Deus, vamos falar de trabalho. Aí já não é tão bom, né? O que nós vamos falar? É um texto do Emmanuel, trazido através da psicografia de Chico Xavier, onde ele fala do trabalho que nós deveríamos ter. O quanto nós olhamos para um trabalhador, né, para esses anjos da casa, para o Edson, ou para os trabalhadores de qualquer casa, de qualquer igreja, e olhamos com olhos de idolatria, achando que aquelas pessoas são verdadeiros deuses. Claro que são pessoas extremamente especiais, sem dúvida nenhuma. Mas será que aquelas pessoas passam por dificuldades? Será que o Edson acorda com preguiça às vezes? Será que ele fica resfriado? Sabe que eu já pensei lá na minha casa, eu falo, meu Deus, quando aquela criatura acorda resfriada, o que ele faz? Né? Fica espirrando em cima do pessoal ali? Não pode, né? Aí será que ele é protegido, que nada disso acontece com ele? Não, ele está encarnado entre nós, como todos os trabalhadores. Então todos eles têm o quê? Uma meta a cumprir, né? Uma missão a realizar. E os seus problemas são administrados de uma maneira secundária. Então se acorda com preguiça, vai tomar um café e toma teu rumo, né? Se acorda resfriado, toma um chazinho, uma coristina e toma teu caminho do trabalho. É assim que funciona, mais ou menos assim. Ninguém tem facilidades, ninguém veio para gozar de tranquilidade, serenidade total. Todos nós vivemos, né, driblando as turbulências, mas não deixando o nosso trabalho de lado. É mais ou menos assim que funciona. Chico, com 17 anos, ele começau a frequentar o centro espírita. E no primeiro dia que ele chegou lá, ele teve contato com a mãe, que havia, né, se ausentado por um tempo. Ela já estava morta, obviamente, e ela havia se ausentado. E nesse trabalho que o Chico foi, um trabalho mediúnico no centro, ela reapareceu. E sabe qual foi a primeira coisa que ela disse? Estude o Espiritismo. Vocês já pensaram se ele fosse começar a dizer assim, mas que horas eu vou estudar? Né? Mas quando? Nossa, mas eu enxergo mal, eu não entendo direito, porque Chico tinha pouca escolaridade. Será que ele fez isso? Será que... E aí ele começou, já naquele mesmo ano, ele recebeu o exemplar do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começou a estudar fervorosamente. E logo em seguida já começou a fazer as suas primeiras psicografias. Não de Emmanuel, mas de outros espíritos desencarnados. Será que se quando ele tivesse que ir lá, né, na reunião mediúnica, ele ia falar assim, mas hoje está muito calor, hoje eu não vou não. Mas lá é difícil estacionar. Será que ele tinha carro para estacionar? Provavelmente não. Será que ele punha as dificuldades à frente da missão que se esboçava diante dele? Com certeza não. E será que se ele colocasse as dificuldades, ele teria cumprido de uma maneira tão brilhante a missão dele? Provavelmente não. O que eu estou querendo trazer com tudo isso? Que dificuldades todos nós temos. Com 25 anos, Chico já começou a ter problemas de catarata na vista, sofrendo dores muito fortes, porque na época o tratamento não era o mesmo que hoje, nem tinha tratamento. Mas com 25 anos, e ele continuou sua peregrinação por toda a vida. No final dos seus trabalhos, no final da vida, ele atendia as pessoas que o buscavam, que eram muitas, com um pano no peito encharcado de álcool, que era a maneira de diminuir um pouco as dores que ele sentia pela angina. Será que esse homem teve uma vida mole? Será que ele teve uma vida tranquila? Será que quando as pessoas vinham buscá-lo, ele falava assim, mas você não tem noção da dor que eu estou sentindo? Você não tem noção como a minha vista me atrapalha? Será que ele fazia isso? Não.
porque ele deixava as suas dificuldades da vivência terrena de lado. O que estava em primeiro lugar era o quê? O cumprimento da sua missão. E nós, o que nós fazemos? A gente pergunta assim para o amigo: e aí, tudo bem? Mas a gente não quer que ele diz que não está tudo bem, né? No fundo, eu estou querendo que ele fale assim: tô ótimo, e você? Aí eu vou começar, né? A todo o meu rosário, como minha avó costuma dizer, a desvendar todas as minhas dores. Às vezes a gente disputa desgraça. Já ouviram gente que disputa desgraça? Nossa, eu estou com uma dor aqui na minha coluna. E a minha então? A minha dói daqui de cima até aqui embaixo. A minha dor é sempre maior que o outro. Eu preciso mostrar o quanto eu sou sofredor. E para quê? Nós temos a falsa ilusão de que isso vai amenizar a minha dor. E ao contrário, isso não vai amenizar a minha dor. Ao contrário, isso só faz com que ela cresça cada vez mais, porque eu estou reforçando ela, eu estou me lembrando dela o tempo todo. O que nós temos que fazer? Em Mateus, Jesus diz assim: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me acolheste, eu estive doente e me visitaste. O que Jesus está dizendo com isso tudo? Não importa o que o outro precise, nós estamos aqui e temos condições, assim como todos esses anjos maravilhosos têm, como o Edson tem, como todos os trabalhadores têm, de deixar a nossa dor do lado e servir ao próximo. Como que eu posso servir? Nessa passagem Jesus está dizendo: não importa se dando uma roupa, se dando um abraço, se dando um sorriso, se dando uma palavra, mas eu sempre posso amenizar a dor do outro, fazer do outro, fazer com que o outro tenha um dia mais especial, um dia diferente. Eu posso fazer a diferença no dia do outro. E eu já disse e vou repetir, às vezes com menores gestos. Quantas vezes a gente está em casa sem fazer nada, assistindo uma televisão que não passa nada de interessante, e a gente pensa: puxa, fulano está lá sozinho, podia dar uma ligadinha para ele. Ah, mas eu não vou ligar não, né? Porque aí ele vai começar a contar da história dele. Pois é, talvez aquela criatura esteja precisando do quê? Simplesmente de um ouvido para ouvir. E a gente acha que vai dar muito trabalho, porque eu não estou a fim de ouvir. Às vezes a gente vai acudir, vai ouvir, vai visitar uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Eu vou no asilo, passo lá, nossa, o dia visitando os velhinhos, vou no orfanato, levo presente para as crianças. E os velhos do meu convívio social? E as crianças do meu convívio social? Aí esses são mais difíceis, né? Porque aí um é chato. Hoje eu não vou falar que sogra é chata, porque eu não gosto, né, gente? Fica mal e tal, né? Mas assim, a gente não pode dizer. Normalmente as pessoas do nosso convívio são as mais difíceis. Por quê? Quem são convidados a encarnar na nossa família? Os anjos que estão por aí? Não. Aquelas pessoas às quais nós temos desarmonias. Não só as que temos desarmonias, aqui temos simpatia espiritual também. Mas normalmente é colocado no nosso convívio aquelas pessoas que eu tenho um resgate ali para cumprir. Eu tenho que resolver aquela relação. Não necessariamente dando beijinho no rosto, mas respeitando e amando. E o que Jesus diz que é amar ao próximo? É respeitar, é auxiliar, é torcer para que tudo dê certo na vida daquela criatura. Aí tem gente que diz assim: ah, mas agora não dá mais tempo, né? Agora já passou muito tempo, eu já fiz muita bobagem. Será que Deus está preocupado com isso? Não. Deus está preocupado com o que eu farei doravante, com o caminho que eu vou escolher hoje. Qual é o tempo de mudar? É hoje, é a qualquer momento. É a qualquer momento que cai a ficha. O que é que está precisando cair a ficha na nossa vida? O que é que está precisando? O sofrimento, a dor, as dificuldades têm essa finalidade. Deus não nos manda um problema para ver a gente esquentando a cabeça e perdendo o sono. Será que é isso? Não.
A finalidade das nossas dores e dos nossos problemas é justamente que eu reflita e penso o que é que eu posso mudar para conviver com isso, para administrar isso, para tirar isso da minha vida. Quando é que minha cura vai chegar? Ela vai chegar? Claro que ela vai chegar. Talvez não da maneira como você imagina. Se eu tenho uma dor na coluna, talvez eu vá aprender a administrar e conviver muito bem com aquela dor na coluna. Quantas pessoas deficientes, com problemas de saúde crônicos, vivem uma vida belíssima, fazem tudo o que os outros fazem, trabalham em prol do semelhante. Mas nós, na maioria das vezes, estamos esperando um grande milagre acontecer. Os milagres acontecem? Claro que acontecem. Só que o milagre acontece primeiro quando eu sou merecedor daquilo. E o milagre vai começar dentro de nós, através da nossa transformação. Se eu tenho uma pessoa difícil, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que agir para aprender a conviver harmoniosamente com essa pessoa? O mínimo de harmonia necessário. Se eu tenho um problema de saúde, você, isso aqui não tem jeito, isso aqui é de outra encarnação. Emmanuel diz que 80% dos nossos problemas não são karmas de outras encarnações. Olha só, 80%. Ué, são da onde então? Problemas que nós arrumamos nessa encarnação. Se eu fumei a vida inteira, aí eu tenho lá um problema no pulmão, eu vou dizer assim, isso aqui é de outra encarnação. Não, é que eu fumei a vida inteira. Esta vida. Então para pensar o que é que eu estou fazendo, ou eu fiz até um minuto atrás, e que eu poderia deixar de fazer para ter uma vida melhor. E às vezes essa vida melhor não quer dizer a cura total de toda a minha dor, mas a consciência, a qualidade de vida, a condição de vida melhor. Porque como eu falei, a gente pode ter um joelho que me dói muito e fazer tudo o que o outro faz. Eu posso ter uma dificuldade grande na minha vida, mas paralelo a isso levar uma vida tranquila, sem fazer daquilo um grande escudo. Tem gente que se apoia na doença, se apoia na dificuldade financeira, achando que aquilo é a bandeira da minha vida. Não, isso não tem que ser bandeira, isso tem que ser administrado. É como eu falei, Chico passou por muitas dificuldades na vida. Com 49 anos, ele tinha prometido para a madrasta dele que ele não sairia de casa enquanto todas as irmãs tivessem sido encaminhadas na vida, casado, formado uma família e tal. Só que a vida do Chico e da família era um verdadeiro presídio a domicílio. Porta, batendo na porta o tempo todo, telefone tocando o tempo todo. E ele, com 49 anos, as irmãs chegaram e disseram assim: Chico, não vai dar, você vai ter que arranjar um outro lugar para viver, porque nós queremos mais na nossa vida. Será que é fácil isso? Uma pessoa que tinha se dedicado tanto a auxiliar os próximos, ser convidado a se retirar da sua família, da sua casa? Não, com certeza não é fácil. Ele podia ter virado para Emmanuel, que era o seu mentor, dizendo assim: então, essa rasteira da vida foi forte demais, acho que eu vou parar por aqui. Será que ele fez isso? Não existe nenhuma literatura que ele reclame, que ele queira mudar o rumo da sua vida, nada. Então as privações fazem parte de todos que estão encarnados. Nós todos os dias fazemos escolhas, e quais são as escolhas que nós fazemos? Vamos deixar a nossa dor de lado, a nossa dificuldade de lado, as nossas reclamações de lado, o nosso pessimismo de lado. Vivemos num mundo de dificuldades. Nós não estamos no paraíso, nós estamos no mundo de provas e inspirações, que é o planeta Terra. Então as dificuldades são inerentes à nossa encarnação, a essa reencarnação. Vocês conhecem alguém que não tem problema? Só o Edson, O resto todos temos. Por quê? Porque nós estamos no planeta de dificuldades. E como é que nós vamos melhorar isso?
melhorando, como o Edson falou, quem leu o texto falou, não me lembro, mas assim, da energia, começa daqui de dentro. Maria Modesta Cravo, num livro que ela subscreve, que ela manda uma mensagem, ela diz assim, que tem uma receitinha para espírita, que é uma receitinha linda. Não sei se eu já falei para vocês, mas eu repito sempre. Então ela fala, tem 3 coisas dessa receita que espírita precisa aprender. Primeiro, nós somos merecedores de ser feliz. Somos, todos nós. Aí ela diz assim, não, mas tem alguém que acredita que não é merecedor de ser feliz? Nós e muitas vezes. Alguns na maioria das vezes. Quando a gente diz assim, nossa, eu estou tão feliz que eu estou até com medo. Nossa, minha vida está tão boa que eu fico até assustado. O que eu estou dizendo? Vai passar rápido, né? Porque eu não mereço ser feliz. Merecemos sim. Independente do joelho doer, da unha encravada, né? Do cabelo que não fica exatamente o que a gente quer, nunca, né? Mas a gente tem direito de ser feliz. Essa é a primeira. Segunda, muito legal. Espírita não está fazendo poupança para ser feliz lá na espiritualidade. Não, ela diz, a gente tem que acreditar que nós vamos ser felizes hoje, agora. Todo o tempo? Não. Mas não tenho que acreditar que eu tenho que sofrer muito, eu vou sofrer muito, eu vou sofrer muito, porque lá na frente eu vou ficar tocando harpa na nuvem. Você já sabe que essa é furada, né? Ninguém vai ficar na nuvem vestidinho de anjo tocando harpa. Tem noção disso? Nós vamos trabalhar na espiritualidade também. Então, né, essa vida e a outra vida são passagens, são ciclos da vida. Então a gente tem que ser feliz hoje. E Maria Modesta Cravo diz isso. E a terceira? Então a primeira, somos merecedores de ser felizes. A segunda, não estamos fazendo poupança para ser feliz do lado de lá. E a terceira, que a felicidade não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como eu falei agora há pouco, nós acordamos de manhã e eu tenho que fazer logo cedo. A hora que eu abrir o olho eu já faço a minha escolha. Como é que eu quero o meu dia? Eu vou ficar reclamando daquela dor, do calor, do governo, da falta de dinheiro? Ou eu vou acordar e dizer assim, hoje vai ser um bom dia, hoje vai ser melhor que ontem, porque eu tenho capacidade para ser melhor. Eu tenho capacidade para mudar tudo isso. Eu estou emanando energia. O meu pensamento é energia. Qual é a energia que eu acordo de manhã e estou espalhando para a minha casa, para o meu bairro, para as pessoas que convivem comigo, para o universo? Qual é a energia? É boa ou é aquela assim, de desânimo total? Gente, dificuldades financeiras a gente sempre vai ter, até porque nós somos meio desorganizados, né? Talvez eu esteja falando por mim, mas vamos lá, né? Como diz meu pai, para que a gente quer dinheiro se não para gastar? Então vamos lá, não é assim? É, mais ou menos. Ou eu vou reclamar do político. Quem é o político? O político teve mãe? Pois é, por incrível que pareça, tem mãe, tem pai, tem irmão, tem alguém que ama, deve ter um filho, né? Então talvez político possa ser um de nós, um de nossos filhos, não é? E por que ele faz essa bobagem? Sei lá, tem motivos N, a gente falaria aqui um monte, mas não cabe a mim também. Qual é o meu papel? O meu papel é vibrar para que aquela criatura, né, tenha uma consciência, para que a espiritualidade envolva aquela cúpula toda política e que eles tomem atitudes para o nosso bem, para o bem do país. Mas isso também está dentro do meu controle até certo limite. Eu posso vibrar sempre, eu posso orar sempre. Agora, a minha vida, aí não tem para ninguém, aí é minha mesmo, né? Por que eu estou azeda? Por que eu estou de cara amarrada? Por que eu estou achando que tudo vai dar errado? Existem textos que a gente recebe de psicografias atuais e eles dizem, a espiritualidade diz, que o mal da humanidade hoje, sabe qual é? O pessimismo. Vocês viram que eu pergunto e não deixo nem responder, né? Faz parte, viu? É assim mesmo. Mas é o pessimismo. A gente está sempre achando que as coisas podem piorar. Elas podem piorar, mas elas também podem melhorar. Pode? Aí eu vou no supermercado, eu estou lá escolhendo verdura e falo, nossa, que verdura cara. Aí do outro lado fala assim,
E vai subir mais ainda. Você vai ver até o final do ano para quanto vai esse pé de alface, né? E a gente sai de lá pensando, nossa, então deixa eu comer alface hoje, que amanhã vai estar muito caro. Gente, é o ciclo da vida, né? As coisas são assim. Agora, o que não é assim? É acordar azedo, é acordar achando que tudo vai ficar ruim, que a minha dor não vai passar. Não dê atenção para a sua dor, com certeza ela vai ficar mais fraca, né? Acredite que todo sofrimento tem um dia, um ponto final. Quando é que vai ser? Pode ser amanhã, pode? Pode. Onde é que está escrito que vai ser na outra encarnação? Ou que vai ser daqui 10 anos? Pode ser amanhã. Se eu acreditar, né, eu acordar mentalizando que a minha dor está passando, pelo menos mais fraca ela vai ficar. E isso para todas as coisas. Se eu acordar de manhã e pensar, gente, meu filho é um porre, ele vai ser um porre e meio durante o dia, né? Se eu acordar pensando, meu filho tem dificuldades, mas ele precisa do meu amor, é isso que eu posso fazer para ajudá-lo, eu com certeza vou ter um dia mais tranquila com ele. E isso com todas as relações. No nosso trabalho também é assim. Então quando o texto diz, ninguém é Deus aqui não, todo mundo rala e muito, a gente tem que acreditar. E ele coloca exemplos, olha que bacana. Maria de Magdala, o que ela era? Né? Cá entre nós, não vamos falar mal da mulher, porque, né, hoje ela é o maior exemplo de reforma íntima, quer dizer, ela é a figura que representa a maior transformação que a gente conhece. Mas ela saía com os homens, em troca de dinheiro. Aí ela conhece Jesus. O que ela se transforma? Uma seguidora do mestre, que os discípulos não queriam ela por perto, porque ela era mulher, bonitona, né? Eles não queriam. Ela terminou seus dias cuidando de leprosos. E ela era uma mulher, né? Pode-se dizer, não é fácil. Terminou cuidando de leprosos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Olha que coisa feia, como é que ele teve coragem de fazer isso? Pois é, ficou com medo de morrer, né? Ele falou, não conheço, nunca vi mais gordo, não tenho nem noção de quem seja. E ele continuou nesse caminho? Não, ele mudou. Pedro foi considerado e fez o papel de alicerce do cristianismo. Ele segurou a onda lá, ó. Quando todo mundo estava desesperado, querendo desistir, com medo de morrer, ele falou, não, nós conhecemos o mestre, nós temos que divulgar a sua doutrina. E Paulo de Tarso? Paulo de Tarso era seguidor dos cristãos, ele mandava matar, ele descobriu onde eles estavam, né, se reunindo, mandava soldados lá para matar todo mundo. Aí o que aconteceu? Um dia ele estava indo para Damasco caçar cristão, e veio uma luz diante dele muito forte, cegando. E aí ele ficou sem enxergar nada. E essa luz apareceu um vulto e disse, por que me persegues, Paulo? E ele não sabia nem dizer porque ele perseguia. Ele continuou sem enxergar, e a luz diz, vá até Damasco. Lá você vai encontrar um homem chamado Ananias que vai te explicar o que você tem que fazer. E a partir dessa cegueira, dessa luz intensa, Paulo começou a divulgar o cristianismo. Foi um dos maiores divulgadores da Boa Nova de Jesus. Então será que essas criaturas, pelo histórico, eles já mostraram que eles não nasceram perfeitos, que eles não fizeram escolhas corretas a vida toda, não, fizeram escolhas erradas. Mas o que é importante? Mudar o caminho, perceber o quanto é possível se transformar, porque é isso que o Pai espera de nós. E Ele não espera grandes milagres, mas Ele espera algum milagre dentro de nós. Qual é o milagre? A transformação, a melhora, o auxílio ao próximo. Tem um senhorzinho lá no meu centro, que ele frequenta o centro há uns 10 anos. Eu digo que ele é papapasse, porque ele só toma passe. Ele frequenta o centro há uns 10 anos, ele vai lá, toda quinta-feira ele está lá assistindo palestra. Faz tratamento, toma passe, às vezes não toma. Eu fico pensando, gente, o que faz uma criatura, né,
vir semanalmente ao centro e não ter uma vontadezinha de fazer alguma coisa. Um dia ele veio falar comigo, eu falei, quando é que o senhor vai começar a nos ajudar no trabalho da casa? Ele disse assim, não, eu não tenho condição, eu sou muito imperfeito ainda. Eu falei, meu amigo, você está me ofendendo, né? Você está dizendo que precisa ser perfeito para trabalhar, eu vou pedir demissão hoje, né? Será que para fazer alguma coisa em prol do semelhante, e às vezes a gente não faz nada, você fica ali na recepção ajudando só. Será que para fazer alguma coisinha você precisa ser perfeito? Não! Ficar sentado durante 10 anos recebendo, no mínimo, é uma acomodação. Eu já recebi bastante. Eu já fui muito ajudado. E quando é que é hora de levantar e arregaçar as mangas e ajudar meu semelhante? Um centro, uma casa espírita precisa de muitas pessoas para trabalhar. Uma igreja precisa de muitas pessoas. Não importa onde eu vá. Não importa se eu vou na casa do vizinho. Não importa se eu vou numa creche. Mas eu tenho condições de me mobilizar para fazer o dia do outro ser melhor. Eu sempre me pergunto, gente, desculpa. Eu sempre tenho condições de ser melhor. E mesmo errando, eu posso mudar o meu caminho e tomar um caminho do acerto. É para isso que estamos aqui. Então vamos fazer uma reflexão. O quanto eu ainda fico olhando para o meu umbigo, né? E pensando em receber. Eu posso receber e ao mesmo tempo estar doando. Eu posso vir um dia para receber e vir no outro dia em algum lugar, uma casa, né? Visitar um amigo, fazer um telefonema, mandar uma carta. Quantas pessoas, né? Quantos de nós não escrevem nada para ninguém? Deixou-se esse hábito tão especial. E é tão gostoso às vezes receber um cartão de aniversário com uma mensagem bonita, né? Uma palavra bacana. Não, hoje a gente só pensa em presente, né? Só vale se tem presente. Não, um abraço. Quantas vezes a gente acorda de manhã e diz assim, estou precisando tanto de um abraço, entende? Agora tem o Face, né, que a gente bota lá, eu preciso de um abraço. Aí graças a Deus os amigos falam, estou te mandando um monte e tal. Aí a gente fica um pouco mais forte. Mas não é a mesma coisa, né? É o contato, é a amorosidade que nós estamos recebendo. E aí diz Jesus que a maior caridade de auxiliar o próximo, quem é que mais ganha nessa caridade? É quando nós doamos. Eu me sinto bem quando eu ajudo os outros. Se você vai em qualquer lugar, né? Um farol, às vezes você dá uma moeda para uma criatura, às vezes você dá um pacote de bolacha e ele te abre um sorriso. Quem ganhou mais? O outro que ganhou o pacote de bolacha? Não pode ter certeza que a energia que ele mandou para você foi muito melhor, né? Te faz muito mais bem do que aquele pacote de bolacha. Teve um dia que eu estava com uma amiga no carro e nós paramos no farol à noite e eu tenho medo de abrir o vidro, né? E ela também não abriu e veio um rapazinho, pediu ajuda e ela com o vidro fechado, ela sorriu para esse rapazinho e disse, eu não tenho, meu querido. Mas gente, eu confesso que eu estava do lado dela e a amorosidade que essa criatura emanou, naquele assim, eu não tenho, meu querido, sabe, a doçura da voz dela foi uma coisa tão forte que eu cheguei a me emocionar. Então às vezes a gente não precisa se expor, né, quando a gente tem medo. A gente não precisa largar o nosso trabalho, não é isso que Deus quer. Eu não preciso largar minha família lá em casa para servir no centro, mas eu posso fazer aquilo que está ao meu alcance. Eu devo fazer aquilo que está ao meu alcance, porque quem vai estar ganhando sou eu. Tudo aquilo que me envolve é resultado das minhas ações e dos meus pensamentos. Então, quando eu estou pensando em amorosidade, quando eu estou pensando em fraternidade, quando eu estou pensando em auxílio, eu só estou trazendo coisas boas para o meu entorno. E as pessoas que convivem conosco sentem isso. Eu não tenho que ficar preocupado se eu vou dar um pão para o rapaz ali na esquina e ele vai jogar o pão fora. É problema dele o que ele vai fazer com o pão. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque lá na minha cadernetinha na espiritualidade,
Ninguém vai perguntar assim, pô, mas você deu um pão para um cara e ele jogou fora? Eu? Não é problema meu. Mas é problema meu ter virado a cara para aquela pessoa que tinha fome e não dá nada. Porque lembra quando eu comecei? Jesus diz, eu tive fome e me deste de comer. Então, vamos tentar fazer o dia do outro melhor. Vamos tentar fazer do nosso mundo um mundo melhor. Tem uma passagem no livro Boa Nova que eu gosto muito, onde Jesus estava se reunindo com os seus discípulos e outros seguidores, e André chega para ele e diz, mestre, eu estou me sentindo tão doente, eu estou me sentindo tão fraco, como eu posso servir a Deus nessa condição de doença? Jesus disse assim, André, ser fiel quando tudo corre bem não é prova de fidelidade. A verdadeira prova de fidelidade acontece quando as coisas parecem todas irem contra aquilo que é o meu desejo. Quando tudo parece desabar. Neste momento é a minha grande e verdadeira devoção a Deus. André ficou olhando. Jesus continuou. Ele diz, André, se um dia acordardes e seus olhos não estiverem mais enxergando a luz da terra, serve teu próximo com a boca e com os ouvidos, falando e ouvindo o seu semelhante, aconselhando e amparando o seu semelhante. Mas se um dia também acordardes mudo, segura com força as rédeas da sua vida com as suas mãos e segue servindo Jesus. Mas se um dia ainda acordardes cego, mudo, sem as mãos e sem os pés, serve o teu mestre com a sua paciência e a sua fé e determinação, a sua coragem de seguir adiante, porque o amor dos amores estará realmente implantado no seu coração, e aí verdadeiramente você estará seguindo a Deus. Então que a mensagem da tarde seja, vamos deixar a dor de lado, vamos arregaçar as mangas e servir o nosso semelhante, diminuindo a dor e o sofrimento de cada um, e que Jesus esteja com todos vocês.